chegava uma hora do meu dia que eu sentia vontade de orar, entendeu? Aí eu pensava, pô, por que eu não vou orar? Vou orar. Não é porque eu não estou na igreja que eu não vou orar, vou orar. E comecei a desenvolver um outro nível de relacionamento com Deus. Além das necessidades do dia a dia, além da necessidade de mostrar para as pessoas, ou de estar na igreja, ou de, enfim, ser aquele cristão de carteirinha, né? É muito além de um título. Então, hoje, eu estou me propondo a descobrir como ser cristã de verdade, sabe? Porque agora, se é para ser cristã, eu quero ser mesmo. Como é que tá esse processo? Difícil, né, gente? Não é fácil ser cristão. Não é fácil. São muitas questões e hoje eu É cansativa a vida do crente. É cansativa. É cansativa. É o meme. É o meme. É cansativa, galerinha. É cansativa. Mas, assim, são tantas questões, né? E o mundo ele tá tão polarizado, inclusive dentro da igreja, que hoje eu tô me focando, assim, primeiramente, né, dentro do meu processo, naquilo que é óbvio, né? Então, o que eu quero dizer? O que é óbvio para mim? Eu preciso amar as pessoas, né? O que é óbvio para mim? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso me purificar. Eu preciso entender os princípios da minha fé. Então, eu estou indo por aí. Depois, eu vou para questões mais complexas, né? Que são essas questões que causam extremas discussões e que as pessoas ficam se matando para, sabe? O que eu não entendo, eu simplesmente... Eu fiquei curiosa com uma coisa. Você disse que, talvez se eu tivesse do outro lado, quem garante que eu não teria julgado também. Não é? Você sente, depois dessa experiência que você teve, que foi, obviamente, muito dolorosa, mas você sente que você mudou o seu olhar para as outras pessoas? Você tem mais facilidade de aceitar o erro dos outros, alguma coisa assim? Menina, o que mudou para mim foi o olhar que eu tinha em relação à igreja. Isso mudou. Porque em relação às pessoas, sei lá, eu acho que eu nunca fui de julgar ninguém. Que a Jota comentou que não. você foi uma das únicas que mandou mensagem para ela. Ela é tipo uma filha, entendeu? A gente teve muitas experiências. Inclusive, nesse período, tem vídeos nossos até. Eu sei. Ai, gente, mas a história dela também se cruza muito com a minha história, sabe? Mas eu acho que o que mudou mais foi o meu olhar em relação à igreja, mesmo. Eu entendo que eu sou a igreja hoje, sabe? E que eu posso contribuir para que a igreja cumpra o seu real papel na sociedade, porque o papel da igreja é um papel muito necessário. E, infelizmente, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, né, nós que somos igreja também, estamos em busca novamente da nossa identidade, né? Foram muitas mudanças, foram muitas coisas que aconteceram. Então, por isso que está essa polaridade, mas existem princípios que nós, sim, temos e que lutamos para que as pessoas conheçam da melhor forma, mas nem sempre esses princípios são expostos da melhor forma pelas melhores pessoas, Sim. né? Então tá muito confuso a gente entender o que é, o que não é. Eu mesma, assim, tô numa fase, depois que eu saí da estância, quando aconteceu o que aconteceu, eu fui para um lugar, que nem o pastor tinha falado, que se chama Estância Paraíso. Exato. Gente, pessoas do mundo inteiro me ofereceram ajuda. Foi incrível, sabe? Isso foi incrível. Eu me lembro que no dia, meu celular começou... E aí foi gente da África, foi gente dos Estados Unidos, da Europa. Só que eu acho que Deus me conduziu mesmo para a estância, que era em Minas Gerais, da pastora Zenete. Uma pastora... Te chamaram? Como é que foi? Sim, me fizeram... Um dos lugares, né? Foi a estância. E eles falaram, pô, traz a Dani para cá. A gente vai cuidar dela. E eu já conhecia a estância porque outras pessoas já tinham ido para lá, que eu conhecia. Isso é uma reabilitação? Não. É tipo um lugar onde tem cursos, tem reabilitação, não só de pessoas com drogas, mas também casamentos, pessoas que estão mal emocionalmente, pessoas que estão precisando de um tempo, sabe? Muitos artistas vão para lá.
E daí eu pensei, poxa, é um lugar que eu já vi muitas pessoas indo e é mais perto de mim, que é em Minas, então eu vou para lá. Só que eu achei que eu ia ficar uma semana, até porque eu pensava na minha cabeça, né? Eles vão ver que eu não sou drogada, porque eu fiz o teste toxicológico para elas verem que eu não estava usando mais nada. E daí pensei que ia ficar um tempinho, só que eu cheguei lá e eu tinha muitas questões, só que questões emocionais para serem tratadas, né? Então eu fiquei 2 meses sem sair de lá. 2 meses, mas foi um tempo muito bom. Sem celular, essas coisas? Sem celular eu fiquei acho que uns 20 dias. Depois eu ficava com o celular, mas assim, eu usava muito pouco, né? Porque eram muitas atividades, muitas coisas, desde 7 horas da manhã. Como é que era um dia lá? Não sei se você pode falar sobre. Tem um sinal assim que toca, tipo... BBB, acorda. Aí eles tocam e daí você precisa fazer a programação, né? Dos cursos. Aí tem o Moriá, tem o curso... Ai, eu esqueci o nome do outro curso. Enfim, vários cursos. E eu fiz todos. Todos, várias vezes. E muitas palestras que você tem que assistir. E a alimentação também, eles regram a alimentação, o horário que você tem que dormir. Assim, lá eu aprendi, acima de tudo, a respeitar as pessoas também. E a respeitar hierarquias, sabe? Eu era uma pessoa extremamente abusada. Você achou que você já era a infelizmente, top do pedaço. gente, eu baixei a minha bola lá, entendeu? Entendi. Baixei muito a minha bola. E eu sou muito grata à pastora Zenete, porque teve um dia que eu quase fui embora. Peguei minhas coisas, fiquei revoltada lá com não sei o que, nem lembro o que. Aí dei trabalho para a pastora Zenete. E quis, né, me ir embora. Aí ela chegou, sei lá, era 1h da manhã. Aí ela falou, olha, Dani, se eu não tivesse certeza assim, de que Deus tem um propósito na sua vida, eu mesma mandava você embora. Porque você você tá causando. Mas eu vou ter paciência, tá bom? Eu vou deixar você ficar aqui. Aí eu entendi a oportunidade que eu estava tendo, né? Que era um investimento que elas estavam fazendo na minha vida também. E daí eu falei, não, eu vou aceitar aqui o ensinamento e vou acatar. E a partir da instância foi que eu comecei a me educar como ser humano, a me conhecer, sabe? A gente tem medo, às vezes, de se conhecer. E na igreja a gente tem mais medo ainda, né? Porque hoje já está mais incentivado, mas na minha época não, né? A gente não podia fazer certas perguntas, a gente não podia nem se olhar no espelho direito, sabe? Então foi muito bom para mim, para eu conhecer meus limites, para eu entender quem eu era, minhas debilidades. Mas foram anos, né, gente? Coisas que eu tinha que ter feito na adolescência, coisas que eu tinha que ter entendido, assim, no meu tempo de desenvolvimento humano, eu fui entender com 30 anos, eu fui amadurecer depois de 30 anos. Essa questão mesmo com as drogas e depois do divórcio foi uma adolescência tardia, né, que eu tive, porque eu não vivi e daí eu... Foi reprimido, Exato, desejo reprimido. Exato, entendeu? E daí acabou que explodindo e tudo mais. E daí você Mas depois da instância, ao eixo. Depois da instância, mas aí foi um processo lento e eu acabei abrindo mão de muitas coisas. Eu fiz uma escolha muito difícil. Quando eu voltei, as pessoas me pressionavam muito, né? Você tem que dar entrevista. E eram muitas propostas também, eram muitas TVs, pessoas querendo ouvir o que eu tinha para falar, mas eu não tinha nenhuma condição. O único programa que eu fui foi no G1, não lembro, um programa lá de uma TV aberta, e fiquei nervosa, gaguejei, sabe aquelas situações assim constrangedoras? Horríveis. E daí eu entendi que não era o momento de eu me expor e acabei me focando mais em ficar bem comigo mesma e ouvir, né, os conselhos do meu pai, de eu me recompor, de eu ter a minha individualidade. Aí perdi contratos, perdi oportunidades, mas aí foram também as consequências das minhas escolhas que eu preferi assumir
para ter a minha vida de volta também, né? E poder me refazer, gente. É muito ruim quando a gente se perde dessa forma. Eu me perdi de uma forma muito triste. Eu não conseguia mais identificar, sabe, quem eu era. Sim. É muito chato isso. E judicialmente foi resolvido? Então, aí eu abri um processo contra ele, mas eu não levei adiante. Na época, a galera ficou me malhando muito, assim, que eu ia... Enfim. Ah, você tá processando ele, mas você estava errada, sabe essas coisas? Sim. Aí eu pensei bem, falei, gente, mas tá lá. A qualquer momento.